Nessa aula eu quero falar com você, que trabalha sozinho, já pensou várias vezes em construir uma equipe, mas que o teu ego ainda está falando mais forte que você sozinho que faz as coisas melhores. Como é que você vai ensinar alguém? Será que vai dar certo? Vou ter dinheiro para pagar? Será que os clientes vão continuar vindo? Ninguém vai fazer isso melhor que eu. Enfim, eu também sofri por isso por vários momentos. Quando eu olho para trás, eu tenho vontade até de, cara, se eu pudesse voltar no tempo, eu já teria criado uma equipe muito antes e hoje eu com certeza estaria bem maior. Porém, cada um tem seu tempo, cada coisa na sua hora. E a ideia dessa aula é te mostrar o caminho que eu percorri para montar a minha equipe, né? E te encorajar a dar esse passo para frente, para passar, né, dessa pista, nessa barreira que você tem hoje. Basicamente, em meados de 2022, até falando um pouco antes, né? Trabalhava ali tranquilo, CLT, graninha todo mês pingando, não tinha nenhum tipo de atraso, minha vida estava indo bem. De repente eu rompo com isso tudo e vou pro empreendedorismo. Não deu outro, né? Fui empreender na época da Covid, não tive sucesso, quebradeira financeira, as coisas tudo começaram a dar errado. Em 2022 eu estava fazendo a minha retomada financeira, né? Então eu fazia jornada tripla. Depois que as coisas começaram a caminhar novamente, eu estava ali trabalhando para as pessoas, era funcionário, trabalhando com tráfego pago para grandes traders ali do mercado financeiro. Comecei a atender os clientes por fora, então eu saía do trabalho e atender os clientes que eu tinha de tráfego pago externo ali ao meu trabalho. E ainda inventei um infoproduto. Então eu vendia um próprio produto, dava suporte para os alunos, ou seja, eu acordava muitas vezes às 5 da manhã, ia dormir meia-noite, 11 horas, pode ser até que você tenha uma rotina muito mais pesada que essa. Mas, cara, é uma rotina que você não tem tempo para nada. Então, você não tinha mais hora no meu dia. As tarefas, eu tinha muita coisa que era padronizada. Se eu ensinasse para alguém, até para um robô, né? A pessoa conseguiria me dar muito mais tempo livre. E não parava de aparecer indicação, galera. Os clientes gostando do serviço e mandando mais e mandando mais. Eu, meu Deus, como é que eu vou atender? O que é que eu vou fazer? Além disso, minha filha nasceu. Então até então eu trabalhava home office, minha filha nasce, uma bênção de Deus, agradeço todo dia por ter minha filha. Só que ela me fez enxergar um mundo que eu ainda não conhecia, que é de ter alguém para de fato você cuidar, né? Claro que eu sou casado, tenho minha esposa, mas a gente tem ali um ser humano totalmente dependente. Por outro lado, por trabalhar em casa, a produtividade caiu muito, porque a filha toda hora chora, alguma coisa acontece, você quer ver, você quer estar perto. E nesse momento, eu estava com muita demanda, muitos clientes querendo mais atendimento e indicação, minha produtividade caindo. Falei, cara, eu preciso de pessoas para trabalhar comigo. E por vários dias eu fiquei pensando isso, como é que eu faria, até que eu tomei a decisão de fato, montar uma agência, sair de casa, ir para o escritório. Foi o jeito que funcionou para mim, já mostrei para vocês o motivo. Sempre fui nessa pegada mais de trabalhar em escritório, trabalhar com as pessoas. Eu gosto muito dessa colaboração aqui do ambiente presencial, mas eu sei que cada um tem ali o seu jeito de fazer as coisas. E basicamente essa foi um pouco da trajetória. E o que acontece? Às vezes você está num período excepcional. Você deve estar ganhando aí, sei lá, 5 mil, 10 mil. Está tudo favorável para você. Se você tinha dívidas, geralmente você começou a conseguir pagar. Você está estável com seus clientes estão elogiando seu serviço. Os caras estão ali indicando você para outras pessoas. E aí chega um momento que você começa a negar clientes. E eu passei por esse processo. Isso que eu vou falar para você agora pode doer um pouco, mas é importante que você pense também por esse outro lado. Sempre as coisas vão ter dois lados da moeda, né? O copo cheio, meio vazio, enfim. Cara, quando você começa a se gabar de falar para seus amigos, eu já fui essa pessoa, cara, tá chovendo cliente, velho. Eu tô trabalhando de 6 da manhã às 11 da noite. E essa semana apareceu 3 clientes pagava na hora, pagava bem, e eu recusei, que eu não consigo pegar. E eu virava às vezes pra minha esposa e falava, cara, tô numa fase muito boa, tô negando cliente. Só que, mano, isso é o pior cenário, porque tu tá deixando dinheiro na mesa. E a gente nunca sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Então se você tá nesse ponto, eu sinto te dizer, mas se você calcular essa quantidade de não que você tá dando hoje, por trabalhar sozinho, cara, a matemática não erra. Faz os cálculos aí de quantas pessoas você tá deixando de atender se você tá nesse cenário, que de fato é muito dinheiro na mesa.
Não tem porquê, cara. Quando você está nesse cenário, não tem porquê você não montar a tua equipe. Então, o que você precisa saber também trabalhando sozinho é que seu tempo é limitado. Então, quando você contrata alguém no mundo do negócio, se por acaso alguém se ferir com o que eu vou falar também, é assim que os empresários pensam e é assim que você que está aí do outro lado, quando você começa a contratar pessoas e gerir a sua empresa, tem que pensar também. O meu dia tem 24 horas. Como que eu posso fazer para que meu dia tenha mais horas? Impossível, é a natureza. Porém, quando eu contrato uma pessoa, eu ganho mais algumas horas. Não são 48 horas. A pessoa vai trabalhar para mim por determinado período. Quando eu contrato mais uma pessoa, eu ganho mais horas. E assim vai. A matemática é simples. Então, quanto mais pessoas você contrata, mais horas você tem. E aí, quando você contrata essa pessoa, você começa a expandir seu negócio. Essa que é a verdade. Não faz sentido você se limitar se você tem gente batendo na tua porta, se você tem pessoas querendo teu serviço, pessoas querendo a tua solução. Se você já é muito bom no que você faz, você precisa romper essa barreira e de fato começar a ter mais pessoas trabalhando para você. E cara, chega um período que você não tem mais lazer, tua vida é de segunda a segunda trabalhando. Eu passei por esses momentos, o Edu também com certeza passou por isso. E você só fica apagando incêndio. Você sempre tem alguma coisinha para resolver, tua cabeça tá só pensando em trabalho, você não tem lazer, tua esposa começa a reclamar que não tem tempo para você, às vezes você não conseguiu arrumar nem uma namorada ainda, um namorado, enfim. Começa a ter falta de criatividade, tá sempre com os nervos à flor da pele, começa a dar aquela questão de burnout. E o que eu falo também, você trabalhando sozinho, você não pode nem ficar doente direito, né? Essa semana antes de gravar, era para ter gravado inclusive esse conteúdo antes, mas eu passei mal semana passada e as coisas continuaram normais aqui no trabalho, tudo fluiu muito bem. Agora, quando eu estava sozinho, eu ficava, não sei o que, não posso ficar internado, então você fica naquela loucura. Enfim, eu espero que um pouco dessas palavras estejam ecoando ali na tua cabeça, e depois você reflita um pouco, porque se você está nesse cenário, não tem muito o que você ficar negando ter outras pessoas trabalhando para você. E outra coisa que é inegável é a questão do blog do eu sozinho, né? Que é aquela pessoa que fala que, cara, não tem como você ser bom em tudo. Então, assim, às vezes você está trabalhando só, você fala, faz back-end, faz front, cuida das integrações, sucesso do cliente, comercial, financeiro, jurídico, Instagram, enfim, tudo isso daqui, impossível você fazer isso bem feito. Então, às vezes você está com falta de clientes porque você não está conseguindo mostrar o teu serviço às redes sociais, você não está conseguindo acessar os sites de freela para manter atualizado ali o que você está tendo, os depoimentos do cliente. E aí você às vezes não conseguiu ainda ultrapassar aquela linha para que você possa de fato ter outras pessoas. Não tem como você fazer tudo isso só. Então basicamente você precisa ter pessoas trabalhando para você. Então, cara, rompe a linha do cagaço. Não fica com essa questão do perfeccionismo. Só eu consigo fazer isso daqui bem. Se eu colocar outra pessoa, esse cliente aqui, ele vai sair, é ele que paga minhas contas, enfim. As pessoas também têm aquele medo, cara, como é que eu vou delegar as tarefas? Como é que eu vou ensinar? Vou pegar uma pessoa experiente, vou pegar uma pessoa novata. O principal ponto que eu vejo, na verdade, a gente vai falar sobre esses itens nas aulas mais à frente, é você ter um financeiro organizado. Então, se você tem cliente batendo na tua porta, o teu financeiro está em dia, que é a parte onde a maioria das pessoas erram, né? Não consegue separar o que é dinheiro da empresa, o que é dinheiro pessoal. Cara, planilha de controle, se organiza. Se você está todo mês no azul, você está conseguindo enviar dinheiro para poupança ou investimentos, enfim, você conseguiu montar a reserva da tua empresa, é hora de você chamar alguém. E aí vem aquelas outras coisas, né? Vou contratar o cara CLT, CNPJ, contrato, sem esses termos todos, vou chamar o cara que vamos começar para ver se dá certo, depois a gente vê negócio de contrato. Vai ser home office, vai ser presencial, vai ser híbrido. Enfim, eu acho que o mais importante é você ter, de fato, financeiro organizado. Se você já chegou nesse ponto, a gente precisa ir para o próximo passo. E o próximo passo é a seleção de pessoas. Te vejo na próxima aula.